Fala galera, estamos ao vivo em mais um Pod 7. Hoje com uma convidada mais que especial, nossa amiga Cariadne Maia. De fato, eu estava com muita expectativa nesse podcast, um podcast que nós estávamos já tentando há muito tempo, até porque se trata de uma grande mulher com uma grande história. Minha amiga, seja bem-vinda. Fique à Obrigada, vontade. Gustavo, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje no Pod 7 com você. Obrigada pelo convite. E é sempre muito bom a gente poder sentar numa mesa e trocar ideias, aprender, compartilhar um pouco do que a gente já tem de conhecimento. É um prazer enorme estar aqui hoje. Show de bola. Minha amiga, eu quero iniciar com uma pergunta simples. Me conta um pouco sobre sua história. Eu sei que não é uma pergunta simples, né? Verdade. Mas assim, me conta detalhes que talvez outras pessoas não saibam, mas que possam trazer hoje um impacto para as pessoas que te conhecem há muito tempo. Então, a Cariadne, ela é uma mulher muito audaciosa, né? Eu posso me descrever dessa forma, e curiosa. Eu estou me reinventando a todo momento. E eu costumo dizer que, principalmente nessa nova era que nós vivemos, a era do conhecimento, a era digital, quem não se reinventar, infelizmente, vai ficar isolado. Então, esse movimento é um movimento planetário e a Cariadne não quer ficar de fora dele. O que eu tenho feito, né? Eu sou uma estudiosa nata, amo estudar, amo pesquisar. Eu hoje estou com uma das principais funções nesse momento, palestrando, compartilhando o meu conhecimento pelo Brasil. Sou pedagoga. Então, a minha área é de busca de conhecimento o tempo todo e compartilhar esse conhecimento. Mas durante muitos anos eu trabalhei no setor público, como secretária de educação, como gestora regional de educação, então sempre na área da educação. Em Três Bela do Vale, fui secretária durante 9 anos, fui gestora regional de educação do estado, também na regional de Pedreiras, gerindo ali os 13 municípios. Eu fui secretária de ensino aqui também em São Luís. E então a minha área sempre foi muito voltada para a educação. A educação é minha paixão. É uma das grandes bandeiras assim que eu defendo. E no decorrer desse tempo, eu fui me envolvendo muito com o setor público. E o setor público terminou me direcionando um pouco para a política. Então, aquilo foi me encantando, apesar de ter uma família com uma veia política, que foi minha mãe, que foi vereadora em Pedreiras, na cidade de Pedreiras, na cidade de Três Bela também, mas até então eu não gostava da política. E depois que fui ocupando os cargos públicos, essa paixão foi despertando. Na verdade, não era nem um fator de participar da política, mas ver na política um caminho, um meio, uma forma de ajudar quem mais precisa. Então, eu vejo a política com esse fim, de poder usar essa ferramenta para ajudar aqueles que mais precisam. Então, hoje, eu não tenho mandato, mas sou uma dirigente partidária. Eu presido o movimento de mulheres do partido PDT aqui no Maranhão. Estou também como vice-presidente nacional desse movimento de mulheres do PDT, e estou secretária nacional de comunicação do PDT. Show de bola. É uma responsabilidade grande, mas a gente dá conta. Eu costumo dizer muito, Gustavo, que nós, mulheres, nós temos multipotencialidades. Tem algumas mulheres que eu mentoro e que elas me perguntam, mas Cariadne, eu não sei qual é o meu dom. Eu, como não sabe, você tem infinitos dons. Mas como? Aí eu vou elencando, olha, todas as habilidades que eu já sei que ela tem, e de repente ela, é mesmo, Cariadne, eu nunca percebi o quanto que eu tenho de potencialidades. Então, nós mulheres, nós temos essa capacidade de atender um telefone, de ouvir quem está falando ali do lado e até executando outra coisa aqui com a outra mão, Então, essa habilidade, ela é muito da mulher. Você vê, o homem, quando ele está no telefone, dificilmente ele consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, nós temos multipotencialidades. E essa é a Cariadne, uma mulher multipotencial, mãe, esposa e hoje também já avó. Falando dessa parte de família, me fala um pouquinho mais sobre sua família, um pouquinho também sobre seus pais, um pouquinho sobre sua infância, talvez algo que te marcou e que hoje você traz com uma boa recordação. Pronto, eu nasci no interior, sou de Pedreiras, terra de João do Vale, certo? Minha mãe é de Pedreiras também, meu pai que era do Arari. Terra da melancia. Terra da melancia. Papai já faleceu, mas a vida dele toda ele construiu lá por Pedreiras, na região do Médio Mearim. E aos 12 anos nós fomos morar em Três Bela, que é ao lado, só uma ponte.
Só uma ponte. Naquela época ainda era um bairro de Pedreiras. Depois, há 31 anos atrás, tornou-se cidade. E a partir daí, eu concluí meu ensino fundamental lá naquela região e depois fiz meu ensino médio em Pernambuco. Numa escola, era um internato, uma escola adventista de 7º dia, então eu concluí todo o meu ensino médio numa escola interna em Pernambuco, e depois que voltei, casei, né, com um pedreirense também, que é o Lívio Maia, tenho 3 filhos, 2 médicas, e um jovem que está na faculdade agora, né, fazendo agronomia. Então, como eu havia falado, a família toda assim, o lado da minha mãe, né? Toda muito envolvida com política, e por muitos anos eu não quis entender que seria um espaço para ajudar as pessoas. Então, hoje eu associo o meu conhecimento, a minha formação pedagógica, acadêmica, para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E como eu iniciei aqui te falando dessa nova era, eu como pedagoga, eu preciso me reinventar, né? Não se vive só de sala de aula. Um profissional da educação, ele trabalha com infinitas áreas. E eu procurei unificar todo esse conhecimento em busca também de um mestrado para poder ampliar mais esse conhecimento. E hoje estou levando as pessoas nos estados através de palestras. Então, essa é a Cariadne de hoje. Cariadne, e você anda pelo Maranhão, anda por alguns estados brasileiros, e você percebe que hoje as mulheres estão cada dia mais com essa vontade de estudar, de vencer. Parece que atualmente essa vontade aumentou ainda mais. Qual é a sua visão sobre isso? Verdade. Esse movimento, voltando aqui para falar do movimento planetário, né? Esse despertar, ele é no mundo. Sim. As mulheres, elas estão, através de todos os movimentos que nos antecederam, movimentos de mulheres, diversos movimentos, nós hoje podemos desfrutar de ambientes de conhecimento, ambientes acadêmicos, palcos, enfim, as portas estão se abrindo para as mulheres. Não é por acaso, isso é decorrente de uma luta, é uma conquista, que essas mulheres, e hoje elas entenderam que elas verdadeiramente têm capacidade. Quando que uma mulher, na década de 20, de 30, ela era estimulada a fazer um curso de engenharia? Nunca, né? Só se via homens em turma de engenharia, e assim como muitos outros cursos. Hoje não, as mulheres já comprovaram que elas têm capacidade, potencialidade para ocuparem diversos espaços de poder, de conhecimento. Então, eu vejo que as mulheres realmente despertaram. Opa! Eu posso ter o meu dinheiro, eu posso ter minha liberdade financeira. Então, eu tenho conhecimento, tenho capacidade, vou procurar me aperfeiçoar e fazer parte desse mundo que é nosso. É dos homens e das mulheres. Sim. E você nesse cenário de palestras, que é um cenário que também é desafiador, eu estava pesquisando que um dos principais medos é o medo de falar em público. Em segundo é o medo de cobra. Verdade. E em terceiro é o medo de morrer. Falar em público para uma grande quantidade de pessoas é um desafio. Ainda mais reter a atenção dessas pessoas. E eu, estudando um pouquinho sobre você, percebi que você tem essa habilidade de lidar com públicos grandes, de envolver as pessoas nas suas palestras. É um dom ou foi treino? Me conta um pouquinho sobre sua história nessa área de oratória. Na verdade, eu era muito tímida. Muito tímida. Eu lembro, em um determinado momento, eu era secretária de educação e eu preparei um evento lindo, estava lotado, cheio de autoridades, e eu bem recuada no palanque, e minha mãe chegou e disse, vá para frente, vai lá para frente. Eu, não, tá bom aqui. Não, vá lá para frente, foi você que realizou tudo isso aqui. E aí eu fui, mas por que eu estava lá atrás? Era timidez, né? Muita timidez. Mas eu rompi toda essa timidez em busca de conhecimento. Mesmo estando sempre em contato com muita gente, liderando centenas, até milhares de alunos, como foi na época quando eu trabalhei aqui em São Luís, uma rede com mais de 100 mil alunos, uma rede com milhares de professores também, então eram muitos desafios que eu tinha diariamente. Mas eu disse, eu preciso melhorar. Eu gosto muito de me cobrar no sentido de me aperfeiçoar sempre, né? E eu disse, eu preciso melhorar. A minha comunicação ela tem que ter um ar de mais profissionalismo. Então, foi na pandemia
que eu vi o meu trabalho um pouco parado, porque eu também sou consultora em educação, eu presto consultoria em várias cidades. Eu disse, eu tenho que trazer o meu conhecimento para o digital. Quando eu conheci a Tati De Angela, que é uma grande expert a nível nacional, uma mulher muito requisitada na área da comunicação. Eu disse, eu quero ser treinada por ela. Então, participei de um primeiro curso com ela, participei do segundo, participei do terceiro, enfim, já foram vários cursos com ela. Ainda não terminei, não, porque a gente está sempre... Eu digo sempre, ó, se estamos vivos, é porque precisamos de novos conhecimentos. Então, vamos em busca o tempo todo. Não para. E a gente nunca está pronto, né? Então, eu fui atrás de mais conhecimento, aprimorar. Então, o que me destravou foram técnicas, foi treino. Então, eu sempre digo, não existe ninguém tímido se ela não se dá a oportunidade para treinar, para aprender, para conhecer as técnicas. Depois que você conhece as técnicas de uma abertura de uma palestra impactante, de um desenvolvimento com uma narrativa envolvente, com um encerramento, com um grande finale, não tem erro, não tem erro. E controlar o seu tempo, pronto. A partir daquele momento, você está preparado para transmitir o seu conhecimento, para envolver pessoas através da fala, e não só no palco, como também no dia a dia. Um bom network, ele surge da comunicação, né? Sim. Se eu não sei me comunicar, dificilmente eu vou conseguir fazer um bom network, que hoje as pessoas estão pagando para fazer network, porque é algo que dá retorno, dá resultado. Com certeza. Falando de network, tem um autor do livro Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos, Sim, o Nicholas Buffman. E ele fala que 85% do nosso sucesso depende do nosso network, da nossa rede de contatos. Uhum. Se você fosse dar algumas dicas de network para nossa audiência, tendo em vista que você é uma mulher de muito network, quais dicas que você daria? Primeiro, aonde você quer chegar. Isso é fundamental você saber. Sim. Se eu quero chegar aqui no topo, eu tenho que saber o caminho que eu quero trilhar. E quem serão esses contatos que eu preciso fazer para chegar naquele caminho. Então, para chegar onde eu quero chegar. Onde eu desejo chegar, ou melhor. E para isso, eu preciso saber qual o perfil das pessoas que eu preciso fazer o contato, que eu preciso conhecer, para poder me ajudar a chegar naquele novo espaço que eu estou almejando. Tem um ditado que eu cresci ouvindo, não sei se na tua geração tu ouviu, mas eu ouvia muito, minha mãe falava muito, minha filha, não se misture com os porcos, né? Ou seja, você tem que se misturar, tem que se envolver com aquelas pessoas que pensam como você. Perfeito. Eu tenho amigas que eu amo, mas eu estou tendo pouco contato. Por quê? Porque elas não comungam mais do meu sentimento, das minhas ideias, dos meus sonhos, dos meus desejos. Então, é importante que você escolha as 5 pessoas do seu convívio que pensem mais ou menos como você. Sim. Porque a gente tende a ser a média dessas 5 pessoas, né? Então, se eu estou no meio de pessoas que pensam como eu, que querem chegar em lugares diferentes, em novos espaços, isso aí é fundamental para você fazer um bom network. Você me deu citou aqui um amigo, né? Sim. Que eu tenho, que é o Manuel. Nós temos algo em comum. O Manuel, ele faz parte do meu hall de amizade. Por quê? Porque nós sabemos onde queremos chegar. E é uma pessoa incrível, Manuel. Pois ele tem sonhos muito parecidos com os meus. Então, os caminhos que percorremos são muito semelhantes. Então, isso deva ser um atrativo para você fazer um network. Então, eu sou uma mulher, eu não sou de muitas baladas. Então, eu já sei que uma pessoa de muitas baladas, dificilmente eu vou conseguir fazer um network com ela, porque são lugares completamente diferentes. É mais fácil eu fazer um network com quem está numa palestra, com quem está numa sala de aula, com quem está numa plenária, entende? Então, isso está muito relacionado com o que você quer, aonde você quer chegar. Por isso, para mim, o ponto de partida é onde você quer chegar. Perfeito. Sério, eu acho que é por aí. Você acha que network, de fato, abre portas? Sem dúvida, sem dúvidas. Isso é de fundamental importância. Eu tenho um amigo que eu conheço ele há mais de 30 anos. Sim, sim. E ele, até hoje, ele tem já uns 67 anos.
ele ocupa espaços fabulosos a nível nacional. O cara é muito inteligente, ele é tímido, porém muito inteligente, mas tem uma habilidade tamanha de fazer network. O rol de amigos que ele tem a nível nacional são exemplares, mas ele está o tempo todo em busca daquelas amizades. Perfeito. E aí você pode falar, mas você é um interesseiro, uma interesseira. Não, de forma alguma, é uma troca, Sim. é uma partilha. Todos ganham. Todos ganham. E o network, ele começa muito pelos ambientes que você frequenta. Perfeito. Eu tenho certeza que os ambientes onde eu quero encontrar as pessoas certas para fazer meu network, elas não estão em determinados lugares. Então, eu procuro frequentar ambientes que eu sei que o nível intelectual, para mim, é fundamental, para que eu possa chegar ali naquele topo, naquele caminho que eu estou aqui trilhando já, e que é fundamental essas pessoas para eu chegar lá. Perfeito, perfeito. E aí tem um ditado que, eu esqueci aqui o autor, que fala o seguinte, eu cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombros de gigantes. Eu esqueci aqui o nome do autor, já que eu lembro. E é isso, a gente tem que buscar os gigantes. Tem aquelas pessoas que se incomodam com a presença de pessoas que têm mais conhecimento do que ela. Isso é uma infantilidade tamanha. Se o Gustavo é um gigante, se o Gustavo ele tem uma experiência muito maior do que eu em determinada área, deixa eu colar aqui no Gustavo. Perfeito. Porque eu tenho muito que aprender com ele, eu tenho que me aliar a ele. Não é isolar o cara, não dentro dos movimentos de mulheres, a gente costuma dizer que a gente tem mulheres que tentam fazer um movimento inverso, né? Sobre o que a gente faz, que é uma dar a mão à outra, e quando uma chegar no topo, ajudar a puxar a outra, né? Mas, infelizmente, ainda temos algumas que fazem o movimento inverso, que é o que tentar derrubar aquela mulher, puxar o tapete, atrapalhar de alguma forma. Mas eu não julgo aquelas mulheres, elas ainda agem daquela forma porque ela não conhece o processo. A partir do momento que elas conhecerem, elas vão entender que tem que estender, sim, a mão uma à outra. Então, o network, ele é fabuloso. E uma coisa vai ligando para a outra. Quando você fala sobre isso, eu penso logo no autoconhecimento. O autoconhecimento que é a base da inteligência emocional. O Daniel Goleman mesmo já fala sobre isso. E eu percebo que você fala muito sobre o autoconhecimento nas suas palestras, a questão de crenças limitantes. Me fala um pouco sobre isso na perspectiva das mulheres também, porque no início você falou que as mulheres elas precisam ter esse autoconhecimento para buscar evoluir na oratória, evoluir talvez no marketing, evoluir nos seus processos, na sua profissão, na sua empresa. Me fala um pouco sobre o autoconhecimento. Dentro do meu grupo de alunas, é comum, muito comum entre elas, quando a gente está fazendo um levantamento de dons, de habilidades, das potencialidades dessas mulheres, muitas delas me dizem, mas eu não tenho um dom. Eu não consigo detectar nenhuma habilidade em mim. Então, eu provoco nela exatamente, eu tenho até um questionário que eu gosto de usar, que algo interrogatório, ela com ela. Ela com ela. Ela com ela, exatamente. Porque aí ela vai pontuando as fragilidades, os pontos fortes, e eu gosto muito de ajudar essas mulheres a revisitar a sua história. Perfeito. Porque o autoconhecimento, ele é fundamental, mas se eu associo o autoconhecimento com a minha história, com a história da minha ancestralidade, clarifica tudo. Clarifica tudo. Porque dentro, eu fazendo um questionário aqui comigo mesmo, um teste do meu autoconhecimento, eu detecto que eu sou uma mulher muito insegura. Quando eu revisito a minha história, eu vou entender de onde vem a minha insegurança. Eu vou entender de onde vem a minha timidez, o meu medo de falar. Como as mulheres eram educadas antes? E aí eu pergunto muito isso para ela. Como que a tua mãe te tratava quando era criança? Como que a tua avó... não conheci minha avó. Pergunta para sua mãe. Como que a mãe dela tratava ela? Então pergunta para sua bisavó. E aí a gente vai chegando a informações valiosíssimas. Perfeito. E aí ela me pergunta, encontrei a raiz. E aí a gente vai agora quebrar, né, essa crença limitante que vem ali passando de geração em geração. E você tem que romper realmente. Que é um pouco do medo, da insegurança em determinadas ações, né, atividades. Eu disse, não vou permitir que meus filhos cresçam com esse medo. Vai acabar bem aqui nessa geração. Perfeito, consegui. Hoje já são todos adultos. Pergunta, como que tu conseguiu? Porque
quando a gente detecta uma crença negativa, o que a Carol, a autora do livro Mindset, ela fala muito sobre crenças limitantes, né? Crenças, mindset de crescimento, mindset fixo. Beleza, quando nós detectamos a raiz, quando nós detectamos o problema, como é que nós conseguimos mudar? Quais são as estratégias que tu usa? Porque é interessante, né? Falarmos sobre isso. É necessário. Eu vindo aqui rapidamente, fazendo um recorte ainda dentro desse assunto com os filhos. Sim. Quando eu mandei a minha filha de 11 anos vir estudar aqui em São Luís, teve um dia que ela me ligou, um mês depois, chorando. Mamãe, eu quero ir embora, eu não aguento ficar aqui, eu tô com saudade. Aí eu disse, respira, agora você vai me ouvir. Você sabe quantas crianças desejariam estar no seu lugar? Estudando na capital, estudando na melhor escola do Maranhão. Na época eu trouxe ela para o Reino. E ela, chorando e morrendo de chorar. Eu disse, você não sabe as oportunidades que essa escola vai abrir na sua vida. Você hoje tem 11 anos e a minha fala, a minha forma de me comunicar com meus filhos sempre foi de forma muito firme, madura. Eu nunca fiquei com aquele mimimi com os meus filhos, não. Claro que não era uma ditadora, sim, não, mas sempre procurei ser muito racional, para que elas pudessem ver o mundo do jeito que o mundo é. A gente tem que criar os filhos para o mundo. Eu nunca criei meus filhos dentro de uma bolha. Perfeito, parabéns. Não, pois é. Então hoje eu me surpreendo com meus filhos, são melhores do que eu e muito. E que é a tendência, né, dos filhos ser melhor do que os pais. Então minhas filhas, as duas mulheres que já são independentes financeiramente, são duas mulheres autênticas, resolvidas, resolutivas. O meu menino, então eu fui o tempo todo estimulando eles a entenderem que eles eram capazes, desde a primeira infância. Você é capaz, testa. Eu não vou conseguir, vai. E se eu não conseguir, quer testar? Uma coisa eu garanto, você não vai morrer se não conseguir. Mas vamos testar primeiro. Então, o tempo todo, com palavras... Uma mentalidade de crescimento. Claro, e isso positiva. É importante, porque, Gustavo, se eu tenho um filho aqui e eu digo, isso não vale nada, isso não vai prestar para nada, eu estou profetizando sobre... A palavra tem poder, isso é bíblico. Então, se eu chego para o meu filho, vá, confie, você vai conseguir. O menino cresce ouvindo aquilo. Claro que ele vai co-criando. E como você falou, é o ambiente. O ambiente é fundamental, sem dúvida alguma. Então, o ambiente não é só o lar onde você vive, o ambiente é os lugares que você frequenta, as amizades que você busca. Então, o ambiente ele também é virtual. Você tem que saber com quais grupos virtuais você está participando. Então, são vários tipos de ambiente que nós temos hoje disponíveis para as crianças, para os jovens e para nós também. Sim. E que alguns deles são benéficos, outros são maléficos. Então, a gente tem que aprender a filtrar esses ambientes. Então, essas mulheres, voltando agora para as minhas alunas, quando elas revisitam a história delas, que elas detectam, conhecem a raiz do problema e que eu apresento para elas infinitas possibilidades para elas romperem essas crenças, elas começam a ressurgir, sabe? Parece que é uma flor florescendo, brotando, é uma coisa assim fantástica, fabulosa. Claro que tem aquelas que despontam com muito mais habilidade, com mais agilidade do que outras, mas eu tenho tido resultados assim muito bons mesmo. E eu sou uma demonstração também disso. Eu era uma mulher muito tímida. Me fala um pouco sobre o teu processo. Como foi que tu conseguiu ter esse autoconhecimento, quebrar essa timidez, ressignificar algumas coisas na tua vida que hoje tu diz, Gustavo, foi um processo desse jeito, mas que valeu a pena? A faculdade, ela já me trouxe muita abertura de conhecimento e entendimento, né, da Cariadne em si. Então, depois da faculdade e dentro do curso de pedagogia, que eu digo sempre, olha, é um curso muito amplo. Na época que eu fiz pedagogia eram 5 anos, e a introdução à psicologia foi algo que me fascinou muito dentro do curso de pedagogia. E eu sempre fui uma leitora assim, muito curiosa, sempre procurei autores que tivessem ligações, trouxessem mensagens relacionadas ao comportamento, à mente, ao equilíbrio emocional. Daniel Goleman, sempre, eu leio Daniel Goleman há mais de 10 anos, 15 anos. Tá? Então, eu sempre fui atraída por essas temáticas. E o equilíbrio emocional é algo que faz parte da minha vida. Eu sempre fui muito tranquila, mas
É um trabalho que eu venho amadurecendo todos os dias. Eu trabalho, me vigio, me monitoro todos os dias. Né? E eu estou com uma tese agora até em casa. Às vezes, quando alguém vem mostrar um problema dentro de cada gente, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz, né? Já passei dos 50, não quero queimar neurônios com algo que não tenha tanta relevância. Mas, assim, aqui, só para quebrar um pouco o gelo, mas é porque tem horas que, aqui trazendo um pouco da vida conjugal, né, a mulher ou o homem tem brigas, às vezes chegam até a separação, que você vai perguntar, mas qual foi o motivo? Não sabe. Um desgaste bobo, uma toalha molhada em cima da cama, uma porta no guarda-roupa aberta, uma roupa suja no chão. Gente, eu vou brigar com meu marido por causa disso? Não, de forma alguma. Tá? Eu gosto dele, eu amo ele, então eu tenho que ter sabedoria, maturidade, para entender que ele é aquele dali, casei consciente. Então, eu acho que a gente tem que ir buscando o equilíbrio o tempo todo. Perfeito. Eu vou suportando os teus defeitos, você vai suportando o meu, e com isso a gente vai mantendo aquele bom relacionamento. Fazer renúncias, né? Sim. Relacionamento é isso. Então, e que a mulher também, ela precisa muito, porque a mulher ela tem que ser mais organizada, mais criteriosa, mas ela em alguns momentos, ela tem que buscar dentro dela esse equilíbrio na relação também, porque essa nova era, ela também tem transformado as mulheres num, que eu costumo dizer, que é aquela, não são mulheres masculinizadas, mas aquela mulher tratozão, sim, que eu resolvo tudo, eu tenho independência financeira, sim. Então eu não preciso de homem para nada, é erradíssimo. Enquanto ela está achando que não precisa de homem para nada, que ela não precisa de ninguém para nada, ela está adoecida, né? E não está percebendo. Ela está com alto grau de estresse ali, prestes a uma parada cardíaca, um staff, não sabe o porquê. Porque quis absorver todo o problema, resolver a vida de todo mundo e não funciona dessa forma. Perfeito. Então, quando a gente fala de energia masculina e energia feminina, eu estou aqui rapidamente saindo de um tema e entrando em outro. Pode ficar à vontade. Mas é porque está tudo tão interligado. Tudo interligado. Né? Tudo tão interligado. Então, não adianta, Gustavo, porque eu não vou ter a tua energia. Eu tenho energia masculina, sim, mas ela é muito menor do que a sim. tua. Tá? Então, eu gosto muito, eu sou uma feminista, mas tem alguns pontos do feminismo que eu discordo, ou seja, eu luto por uma paridade de poder, não é uma paridade de gênero, porque fisiologicamente eu não tenho como lutar para ter a mesma estrutura hormonal que tu tens, sim. Então eu não posso lutar por uma paridade de gênero. Se eu falo que vou lutar por uma paridade de gênero, eu vou estar lutando para ter a mesma performance que um homem tem, é humanamente possível. É humanamente possível. A mulher, ela traz mais harmonia ao ambiente, ela tem um olhar mais acolhedor, ela é completamente diferente. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. Claro que tem alguns momentos que nós mulheres elevamos um pouco a nossa energia masculina quando é necessário, numa urgência para resolver um problema, mas não sempre. Se você traz mais energia masculina, falando da mulher, ela termina em algum momento adoecendo. Sim, ou ficando só. Eu acredito, Cariadne, que é uma só carne, como a Bíblia fala, né? Exatamente. Eu acredito que não são adversários, mas são parceiros. O esposo com a esposa é um o que time. Eu defendo. Quando a gente é parceiro da nossa esposa, do nosso cônjuge, a gente percebe que o lar fica mais harmônico. Sem dúvida. Cada um entendendo sua função da melhor forma, um apoiando o outro. Como você falou, às vezes a pessoa briga por conta de uma besteira. E quando você falou isso, eu me lembrei de um conceito da inteligência emocional chamado roda da vida. Sim. Onde você vê que eles têm que estar tudo de forma, digamos que, coerente, né? A família, o business, o trabalho, o lazer. Como que você vê isso hoje, atualmente? Por que essa pergunta? O Senado Federal, no ano de 2023, levantou uma pesquisa que eu achei bem intrigante. De cada 10 pessoas, 2 estão ou com ansiedade ou com depressão. De cada 1.000 mortes no Brasil, 1 é por suicídio. E o Brasil foi eleito o país com pessoas mais ansiosas. Então são dados alarmantes. Pessoas hoje estão adoecidas. Hoje os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para doenças psicossomáticas. Verdade. Então eu percebo que as pessoas não têm mais equilíbrio,
As famílias hoje não têm mais equilíbrio. Hoje, quando nós vamos para a área business, para as empresas, o QI não é tão importante como o QE. Hoje nós percebemos que grandes CEOs estão perdendo a cabeça. Verdade. Tecnicamente maravilhosos, qualificadíssimos, mas que não têm inteligência emocional. Não tem inteligência emocional. Então esse tema é importante para a família e é importante para outras áreas. O que é que você poderia falar um pouco sobre esse tema específico, inteligência emocional? E você tocou numa questão aí da empresa. A gestão de recursos humanos nas empresas, elas estão muito atentas, né, na hora de recrutar algum novo colaborador, exatamente com esse cuidado. Porque se você recebe um colaborador com algum déficit no lado emocional, psicológico, é complicado. Depois que você admite, é complicado você tentar capacitar aquele colaborador para trazer um equilíbrio psicológico para aquele trabalho que ele já resolve no dia a dia. Agora, se você contrata um colaborador que tecnicamente ele não é tão bom, mas ele tem um equilíbrio emocional maravilhoso, é perfeito. Perfeito, E é mais ou menos esse perfil que eles estão em busca, né? Então, eu presto consultoria também a algumas empresas e a gente vê que hoje já o Ministério do Trabalho já indica, né, que você tem que ter um consultor permanente dentro das empresas, das grandes empresas, exatamente para estar monitorando, fazendo um acompanhamento, porque tem um momento realmente que por conta da carga horária, das infinitas atividades que eles desenvolvem no dia a dia, chega no momento que perde realmente o equilíbrio. Então, a importância de se ter um consultor nessa área interna, dentro da empresa, para poder estar o tempo todo monitorando. Opa, como é que está o Gustavo, como é que está a Maria, como é que está o João. Então, para ir sempre mantendo o equilíbrio naquela empresa. E esse equilíbrio, ele é fundamental. E o que a gente tem que fazer é também se vigiar. Eu tenho algumas técnicas que eu uso comigo mesmo. Meu café da manhã, eu jamais ligo a televisão para ouvir telejornal. Não assisto de forma alguma. E nem celular. Faz um teste. E nem celular. Certamente. Se eu abro o celular, ainda é para ver o WhatsApp, mas se for alguém da família, alguém que eu vejo que é importante, eu abro. Mas eu não tenho contato com nenhuma informação negativa nas primeiras horas da manhã. Isso os psicólogos também já orientam, porque tenta tomar um café assistindo a TV com o jornal ligado. É morte, é assassinato, é roubo, é não sei o que, não sei o que. Gente, é estressante aquilo ali. Ou então tenta pegar o carro, liga ao rádio. Liga. Foi acidente e tal, morreu não sei quanto. É só notícias negativas. Então, é uma carga de adrenalina que você já recebe nas primeiras horas da manhã. Então, você já vai ter um dia corrido, de muito trabalho, vai pegar um ônibus, então vai pegar um carro, deixa o menino na escola, vai buscar. Então, já tem um dia de atividades diárias, permanentes, que são suas. Então, se você ainda for absorver os problemas externos, você pira. Não tem como ter uma saúde mental dessa forma, então você tem que se vigiar. Essa era digital, ela tem trazido muita ansiedade para a população, porque nós queremos tudo em tempo recorde. Nós queremos tudo no formato online. E a vida não funciona dessa forma, infelizmente. Tanto é que já estão tentando fazer um resgate de práticas que tínhamos antigamente, que foram abolidas por conta do avanço do digital. Os alunos não poderão mais usar celular em sala de aula. Porque comprovadamente que as crianças também estão sofrendo de ansiedade. Isso é triste demais. Isso é lamentável. Então, você tem que se vigiar e vigiar os seus entes queridos, orientando, conversando. E é isso, eu faço esse monitoramento comigo o tempo todo. Eu quero saúde mental. Eu estou vendo que o Gustavo está ali com um problema. Rapidamente eu analiso. Eu não consigo ajudar o Gustavo. Eu não tenho condições de ajudar o Gustavo. Infelizmente. Então, eu não vou sofrer com o problema do Gustavo. Sim. Tá? Porque eu já analisei aqui rapidamente, eu não tenho condição de ajudar ele. Mas tem pessoas que vão sofrer junto contigo, gratuitamente. Eu tenho uma querida da família agora que ela está, adoecida, ela está com Parkinson, ela está com tanta coisa, constatado que é só por viver os problemas das pessoas da família. Meu Deus. Entende? Então, a gente tem que se vigiar. Inteligência emocional é um conjunto
de atitudes que você tem que tomar, de monitoramentos internos com você mesmo. E não é nada tão complicado, gente. Nós complicamos mais ainda a nossa vida do que o próprio sistema, do que o próprio planeta prejudica. Então, se a gente buscar ter esse controle, leiam Daniel Goleman, né? É um ensinamento. Para mim, ali é um manual. É um manual. É um manual. A gente percebe que são os 5 sentidos, né? E muitas vezes as mensagens ruins entram pelos 5 sentidos, entram para sua mente. Aí tem um ponto que eu acho interessante de um livro que eu li recentemente, do The Javier, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala o seguinte: pensamentos geram emoções, Sim. Emoções geram ações e ações geram resultados. E muitas vezes a pessoa não se vigia no que entra aqui na mente, nos pensamentos. Tem um grande homem chamado Martim Lutero, Sim. o pai da Reforma Protestante, e ele traz um conceito que eu acho interessante. Eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que os pássaros criem ninhos sobre a minha cabeça. Sim. Ou seja, eu não posso evitar os maus pensamentos. Às vezes você ouviu, você olhou, você fez isso é inevitável. sentiu alguma coisa, veio aquele mau pensamento, aquela situação ruim, mas você não pode evitar os maus pensamentos, mas você pode evitar que eles criem crenças na nossa mente. Por exemplo, às vezes uma mulher, levando para o lado da mulher, você tá gorda, você tá feia. A mulher simplesmente ela internaliza aquilo e começa a se dilacerar. Exatamente. Se ela estava se cuidando, ela disse, eu não vou mais me cuidar. Então, assim, eu percebo que isso é muito sério, né? Os pensamentos, né? Exatamente. E falando em pensamentos, é comprovado estatisticamente que os homens, eles têm a autoestima muito mais elevada que as mulheres, né? Eles não internalizam com tanta facilidade tanto quanto as mulheres. 92%, 94% dos homens têm a autoestima muito elevada. Então, isso significa dizer que nós só temos o que? 6% de mulheres com autoestima elevada. É um percentual mínimo, muito pequeno. Você vê homem gordo, perna fina, performance física sem nada mesmo, mas ele tá se achando a última Coca-Cola do deserto. Aquele cara pode aparecer todos os amigos falando mal dele, Deus, tá nem aí. Tá nem aí. Isso é para você avaliar como que funciona a autoestima do homem. E a mulher não. Se alguém falar, você tá gorda, acabou. Ela já internaliza aquilo dali. E é um sofrimento. Então, trabalhar essa autoestima, na verdade, é um conjunto de atitudes, né? É o autoconhecimento, a autoestima. E você vai co-criando. Eu acredito muito no poder da co-criação. Eu acredito. Que é aquele ditado que muita gente... isso é utópico. Que você sonha e deseja e vai em busca que você vai conseguir. Isso é muito utópico, não acontece. Mas a neurociência, ela comprova que o poder da cocriação, ele é fundamental. Como que eu cresço dizendo para mim mesmo, eu vou ser um grande vencedor na vida? Lógico que eu vou ser. Porque eu vou trilhar um caminho em busca daquele sonho. Então, isso é fundamental. Então, quando eu trabalho com as minhas alunas sobre o autocuidado, sobre romper essas crenças limitantes, elevar a sua autoestima, até ela tornar essa mulher conhecedora das suas multipotencialidades, nossa, essa mulher, ela se transforma. É interessante falar isso, porque o próprio Albert Einstein, ele falou que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Sim. Aí levando para outras pessoas. Por isso que ler é tão importante, né? Justo, né? Você se imagina naquele cenário. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele sempre se imaginava sendo o melhor. Teve uma entrevista dele. Um exemplo perfeito, Cristiano Ronaldo. Ele sempre se imaginou, sou o melhor, sou o melhor. Eu lembro disciplinado. Que os amigos, todo mundo começavam a rir. Se acha demais, tu é antipático, tu não vai conseguir. Ele, eu sou melhor treinando. E vários outros relatos, né? Não vou citar aqui vários, porque se a gente for, por exemplo, o ator Will Smith, ele conta um relato que ele se imaginava sendo melhor, que ele ia tomar banho e ficava repetindo, eu sou o melhor, eu vou conseguir, eu sou melhor. Co-criando o tempo todo. Co-criando, imaginando. A Bíblia fala sobre isso. Sim. A Bíblia fala sobre o poder da fé. Hebreus 11, que a fé é a certeza dos fatos que não se vê e a convicção dos fatos que se esperam. Aí a pessoa que diz assim, isso não existe, meu irmão, tá na Bíblia, grandes homens conseguem vencer através da cocriação, da imaginação, da fé,
que também falam que é o poder da atração, né? Também muitas Sim, pessoas também falam sobre acredito isso. no poder da atração. Mas quando a gente for analisar, Cariadne, tudo é o mesmo conceito, tudo é a mesma... Às vezes Só muda a só muda a nomenclatura. nomenclatura, exatamente. Só muda a nomenclatura. Por isso que a Bíblia ela é perfeita, né? Eu acho não, é que todos os escritores só mudam um pouco as Sim. nomenclaturas e reproduzem o que já está na Bíblia. Eu sempre falo que eles só parafraseiam a Bíblia. Exatamente, mas está tudo lá, é perfeito. Mas é um tema interessante que ainda é muito banalizado pelas pessoas e você vê que quem está levando a sério, quem está colocando em prática, na íntegra mesmo, tudo que nós falamos aqui, a importância do autocuidado, da elevação da autoestima, romper crenças limitantes, quem está colocando em prática está sobressaindo nos seus negócios, na sua vida pessoal, sua vida psicológica, que é fundamental, nossa saúde psicológica, que é algo que a gente tem que vigiar realmente, porque o planeta está muito acelerado. Não é só o Brasil, é o planeta. Está muito acelerado. E a gente tem que buscar ajuda nos livros, ajuda de profissionais. Hoje, há décadas atrás, quando se falava em fazer terapia, tá doido. Sim. Hoje, quem vai para terapia é um luxo, porque é necessário. Todo mundo necessita de um terapeuta. É importante, porque é para alinhar os pensamentos, para extravasar um pouco, para conversar. É necessário, gente. Então, são práticas simples e que às vezes nós complicamos. Sim. Cariadne, me fala agora um pouquinho, mudando um pouco de assunto, me fala um pouquinho sobre teu esposo, teu casamento. Eu sempre faço essa pergunta, que eu acho que a família é uma das principais, é a principal base da nossa vida, né? Verdade. E quando a gente fala de inteligência emocional, falar sobre nosso cônjuge, nossa família. Como foi que tu conheceu ele? Como foi que vocês se conheceram? Me conta um pouquinho sobre a tua relação com teus filhos também. Eu gosto de fazer essas perguntas. Tem um versículo bíblico que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E às vezes até terapêutico também você se lembrar de momentos bons. Quando eu conheci foi assim, assim. Então me conta um pouquinho, lá atrás, como tu conheceu ele. Me fala um pouquinho sobre essa história. Ótimo. Eu tenho até um livro que já era para eu ter lançado ele no mês de março e eu guardei para lançar no março do ano que vem agora, né? Que é A Mulher da Nova Era, Paradigmas Nunca Mais. E quando eu estava na faculdade, eu me recordo, eu me casei muito jovem, eu tinha 21 anos, e eu estava na faculdade, estavam as minhas amigas falando de casamento, e elas falavam muito mal do casamento delas. Aí eu olhava para uma. Já era uma crença também. Exatamente, eu olhava para outra e eu disse, eu não vou abrir a boca aqui, porque eu não concordo com o que elas estão falando, o que eu vou falar é completamente diferente do que elas estão comentando aqui, então elas podem me criticar. Então, e elas, porque o marido, casamento, isso pra cá. Eu disse, gente, será que meu casamento é real? Eu me questionando, né? Porque eu vivo bem, eu gosto do meu casamento, enfim. Aí, hoje, eu tenho 31 anos de casada, e se tu me perguntar, Cariadne, o que mudou de lá pra cá? Eu acho que só foram as rugas mesmo que surgiram, o corpo mudou um pouco, mas o relacionamento é o mesmo, a tesão é a mesma, que isso é fundamental a gente falar sobre isso também, porque faz parte de um casamento, e é um casamento maravilhoso. Sim. 3 filhos, 2 independentes, só temos o caçula ainda conosco em casa, e a gente faz planejamento todo dia. Todos os dias a mesmo. Mesma ambição, mesmo a mesma. Às vezes eu sou mais acelerada, no sentido de querer ver as coisas mais... meu marido é um pouco mais calmo do que eu. Tu é mais dominante e influente. Sou. Ele é mais conforme e estável. Exatamente. Eu sou bem mais dominante. Às vezes eu não gosto de admitir para mim mesmo, né? Sim. Mas eu acho que a vida toda... liderando a minha própria vida, quando te falar uma coisa interessante que eu não comentei aqui, quando eu tinha 14 anos, as minhas irmãs mais velhas vieram estudar em São Luís, e todas casaram muito cedo. Meu pai era muito rústico, aí eu falei, meu Deus, ano que vem eu tenho que fazer o ensino médio, estou terminando agora o fundamental, e papai não vai deixar eu ir para São Luís, porque ele falar direto, eu era mais nova, Cariadne não vai estudar em São Luís, porque as outras foram, qual foi a formatura que elas tiveram, não sei o quê, papai era muito rústico. E aí gente, como que eu vou fazer? Mamãe, me ajude, eu não posso ficar estudando aqui, eu quero estudar fora, eu sempre tive muita sede de conhecimento.
A mamãe disse, Cariadne, a única esperança seria o internato, mas não existe mais internato. Aí, mamãe, eu vou achar um internato. Eu saí perguntando para um e para outro. E uma amiga da escola, lá em Pedreiras, disse, Cariadne, eu tenho uma vizinha, que tem uma parenta, que mora não sei aonde, que tem alguém que mora no internato em Pernambuco. Eu, amiga, encontra esse telefone para mim. Encontra. E aí, quando foi um dia, ela chegou, até hoje eu ainda assim me emociono quando eu lembro, ela chegou em casa, chegou na escola, Cariadne, conseguiu o contato da escola. Aí eu cheguei em casa tão feliz, mamãe, não acredito, eu consegui o telefone de um internato. Aí, mamãe, que história, Cariadne, verdade. Aí, vamos ligar para lá. Naquela época o telefone parecia assim, um jabuti, uma tartaruga, sei lá. Metia o dedão, aí mamãe ligou, aí perguntou todas as informações. Eles mandaram pelo correio, porque tudo era pelo correio naquela época, né? Chegou um folder da escola dizendo tudo que era preciso para compor o enxoval do aluno, mandou fotos da escola. Mamãe, está decidido, eu vou estudar nessa escola, mas aqui em Pedreiras eu não fico. E aí, mamãe disse, então acho que teu pai vai concordar agora. Aí papai concordou, eu fui estudar no internato, então foi uma decisão minha. Tinha quantos anos, né? Eu tinha 14 anos, com 15 eu cheguei no internato. Não é fácil um adolescente de 15 anos deixar a mordomia de casa, ficar distante de pai e mãe, né, para ir para o internato. A vida no internato é dura, é difícil. Era um internato bom, maravilhoso, sim, mas é dolorido. Mas eu fui. Porque eu já tinha no meu subconsciente o que eu queria ser na vida. E aquilo estava internalizado e eu só estava cocriando. Eu vou vencer na vida. Eu vou vencer na vida. E tinha algo importante, Gustavo, que eu dizia pra mim, eu vou me casar e vou ser uma mulher muito feliz. Tu sempre falava isso? Eu sempre falava isso pra mim. Profetizando. Eu profetizava o tempo todo, eu vou me casar e eu vou ser uma mulher muito feliz. Agora, só falar não resolve. Sim, claro. Óbvio. Eu tenho que agir. Então, eu tive sempre muito cuidado de manter o encantamento de uma relação. Sim. Tá? Por exemplo, eu não me considero vaidosa, mas eu gosto de estar arrumada. Então eu tinha um cuidado, às vezes eu estava em casa e eu ouvia a buzina, epa, o livro está chegando, aí eu me arrumava toda, olhava como é que eu estava, isso já com 10 anos de casado, com 15 anos, até hoje. Tanto isso é importante no casamento. Claro, é fundamental. Agora tu imagina, tu chega em casa, tu encontra a mulher toda descabelada, com a camisa toda rasgada, a camisa de político. Ai, ninguém merece. Tem quem resista. A mesma coisa é tu chegar e encontrar um homem também desarrumado, eu acho que é de ambas as partes. Sim, com certeza. Então, eu sempre fiz esse monitoramento também comigo, e isso vai mantendo o encantamento da relação, do casamento, e até hoje, um relacionamento de 31 anos. Aí minha filha diz assim, eita, que aqui um depende do outro. Ele não vive sem ela não vive sem ele. Mas é exatamente isso, e eu sempre digo que Deus não poderia ter me dado um marido melhor, que ele respeita esse meu lado, ele valoriza, ele se empolga, não tem medição de força, de poderes, não existe. Então, ele nem sabe que eu tô aqui hoje, né? Porque ele tá no interior. Mas na hora que eu falei, pô, que legal, já quero ver. Então, ele curte. Cada palestra que eu vou ministrar em outros estados é uma curtição, todo mundo vibra junto, então a gente foi construindo isso junto. Eu vejo, Cariadne, que é importante, quando a gente vai falar para as empresas, a gente fala sobre atração de pessoas, que a gente, na hora da contratação, nós temos que contratar uma pessoa que possa, como você falou, que possa somar com a empresa. Sim. E nós temos alguns conceitos. A mesma forma quando a mulher ou o homem vai fazer a seleção de quem vai ser o seu cônjuge. Porque às vezes a pessoa quer ter um casamento brilhante, mas a pessoa tem um filtro, digamos que ruim, pro cônjuge. Aí depois que casou, aí depois que vai descobrir quem é a pessoa. Se tu fosse dar uma dica para as mulheres, quais conselhos você daria para que elas pudessem escolher a pessoa certa? O que elas podem ver? Tem algum sinal que ela pode ver antes do casamento? Tem vários. E hoje nós temos até um comportamento que eu tenho umas 3 ou 4 alunas que tiveram situações semelhantes. No namoro, eu estou aqui namorando, como que meu namorado vai me proibir de usar meu Instagram? Vai me proibir de usar redes sociais? Ou vai querer monitorar minhas redes sociais? Existe, cara. Eu acho que já não vai dar certo, tá? Porque tem que ter confiança. Tem que ter confiança. A rede social, ela é pessoal. Então, você tem que ter respeito. Aí, ficar monitorando o WhatsApp. Então, já começa a observar por isso. Dentro das orientações no combate à violência contra a mulher,
numa relação, quando o homem dá o primeiro empurrão, a mulher já tem que ficar atenta. Depois ela recebe um tapa na cara. Ela diz, não, mas eu perdoei. Aí depois vem outro tapa. É um ciclo. É um ciclo, tá? A próxima atitude vai ser o feminicídio. Infelizmente é assim. Então, o momento do namoro, a gente costuma também falar que é um momento de se enamorar, de se conhecer, de conhecer e de observar. Porque é um companheiro, é uma companheira que você leva para a vida. Isso aqui é uma orientação para ambos os sexos. É um companheiro que você leva para a vida, você vai conviver. Perfeito. E no convívio, debaixo de um teto, você tem que ter muito equilíbrio, muita sabedoria. Então, se você está namorando hoje alguém já desequilibrado, pode ter certeza que não vai dar certo. Evite logo. E aí eu tenho notado... Tem uns que pensam assim, quando casar, muda. Não muda. Ou piora. Só piora. Porque o sentimento de pertencimento de um ou outro tende a aumentar. Sim. Aquela fissura, aquela loucura. Eu tenho uma aluna que ela, quando namorava, o cara já monitorava. Ela, não, mas ele é tranquilo. Então tá, casou, foi 5 meses do casamento. Ele literalmente surtou. Surtou. Então, às vezes, está esperando só o casamento para mudar o comportamento, para piorar o comportamento. Piorar. Então, a gente tem que vigiar mesmo, porque tem um livro, que eu esqueço aqui o autor, que diz o psicopata está ao teu lado. Então, a gente tem que analisar. Infelizmente, conhecer a família é de fundamental importância. Não é conhecer a família para saber de bens, não, mas para saber qual as suas práticas religiosas, qual a forma de tratamento de pai e mãe. Então, como que é a relação dessa família interna? Porque tudo aquilo ele vai reproduzir quando estiver casado com você. Eu acho que até a relação com o dinheiro é importante. Sim, a educação financeira é fundamental. Não estou dizendo que... Algo que nós não temos no Brasil ainda, né? Porque assim, o que acontece? Eu estava dando uma estudada sobre isso, educação financeira, e eu percebi que eu até me assustei. Pelo menos no que eu pesquisei, eu achava que a separação era por conta da violência, ou era por conta da traição, por exemplo, ou falta de sexo. Mas não, em primeiro lugar estava. O primeiro motivo de separação é a questão financeira. Onde o casal eles não conseguem ter uma coerência financeira, eles não conseguem se alinhar financeiramente. Um tem as suas dívidas, aí ele esconde do outro, enfim, é uma bola de neve. Isso gera problemas, realmente. O Napoleão Hill, eu gosto muito dos livros dele. Ele não tem nenhum... Eu desconheço algum livro dele que fale sobre educação financeira, essa parte financeira de casal. Sim. Mas ele traz, nas entrelinhas, ele traz muita orientação no que se refere a essa educação financeira desde a base. Desde a base. E esse ponto aí que você tocou, ele é fundamental, ele é determinante. Determinante mesmo. E quanto mais controle você tem sobre isso facilita ainda mais na sua relação afetiva. Porque tem até um ditado que diz que quando vem o problema financeiro, a primeira coisa que sai pela janela é o amor. Esquece o amor e vamos ver só o problema. Cariadina, assim, uma pergunta agora, 2 perguntas. Qual foi um dos melhores momentos da tua vida até hoje? E depois, qual foi o momento mais desafiador que tu teve que ter resiliência, que tu tirou boas lições daquele momento, que hoje se tornou algo que tu pode contar e que pode ajudar outras pessoas, talvez, que estejam passando pela mesma situação? Momentos felizes foram tantos, graças a Deus, tá? Porque eu procuro extrair algo de positivo em tudo na minha vida. Eu não sou nada dramática, eu não sou de lamentar perdas. Eu procuro sempre extrair algo de positivo. Mas se teve um momento que ficou bem marcado assim, na minha vida, o nascimento dos filhos, foi muito, muito gostoso para mim. Eu sempre digo, amo ser mãe. Para mim, a maternidade foi fascinante. Mas teve um momento que foi desafiador, mas ao mesmo tempo de muita aprendizagem. Quando eu fui candidata a prefeita na minha cidade, foram 3 candidaturas, eram 2 homens e uma mulher. Então, fizeram de tudo durante a campanha para aquela mulher desistir. Ela é frágil, é uma mulher, ela vai desistir. E não, eu levei até o final. Foi uma campanha muito bonita, um grupo fascinante. E aí, quando terminou, uns 15 dias antes da eleição, eu já tinha noção do resultado, né? Mas eu fui até o final. E aí, quando foi no dia
quando encerrou as urnas, saiu a apuração, aí muita gente chorando, pessoas do meu grupo, ai, Cariadne, mas tu tá tão tranquila. Mas claro, para que chorar? Foi tão bom. Nós vivemos momentos importantes, visitamos tanta gente, eu fiz tanta amizade. Ressignifiquei tudo, na mesma hora, assim, ó. Ressignifiquei tudo. Já partiu para a próxima, já. Mas, meu amigo. Energia lá em cima, energia para cima. Aí eu disse, nossa, olha só. Aí fui citando, elencando. Quem estava chorando parou de chorar na mesma hora. E começou a pensar junto comigo. Parabéns. Então eu procuro fazer muito dos momentos tristes, entre aspas, porque eu procuro não vê-los como triste, mas eu procuro logo de imediato extrair o que tem de positivo ali. Eu acho que isso evita um sofrimento. Evita um martírio, e aí você está protegendo a sua mente. Evita a murmuração, que é algo Ai, ruim. Não me fale, pelo amor de Deus. Negatividade. Tem coisa pior do que você estar ao lado de pessoas que estão murmurando ali o tempo todo, e lamentando, e o tempo todo reclamando da vida. Não funciona comigo, eu não chego nem perto. Eu também não. E eu tenho até uma tese para isso. Tem um versículo na Bíblia, 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10 diz assim: não murmureis, como é costume de alguns, e, consequentemente, atraem para si o anjo destruidor. Sim, aí, energia negativa. Aí, quando eu estou palestrando, eu falo assim, ó, o problema não é só você palestrar, não é só você murmurar. O problema é você estar ao lado de quem está murmurando. Por quê? Porque o anjo destruidor tá vindo para atacar esse aqui que está murmurando, e quem está do lado também vai ser atacado. É verdade, é verdade. Ai, e aquela energia me incomoda, eu saio logo de perto. Eu sou muito... eu tenho uns pressentimentos, às vezes, comigo. Eu consigo captar com muita facilidade a energia das pessoas, né? Então, isso é até bom no network também. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que quando eu chego perto de alguém que eu não dá pra mim, eu me afasto logo. Eu nem procuro fazer amizade, nada, porque eu já vi que a energia não bateu com a minha. E tem quem não acredite. E algo bem importante, eu tenho um livro, Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pincola. É maravilhoso esse livro. E ela traz algumas metáforas e histórias também, algumas histórias que ela fala muito do poder que nós mulheres temos desse pressentimento. E que nós somos muito sensitivas. Isso cientificamente é fato, né? É comprovado. E quando nós sentimos algo, é importante que a gente procure observar aquele sentimento. Porque muitas das vezes nós ignoramos. Só besteira, foi um pressentimento que eu tive aqui e você ignora. E que, na verdade, aquilo tem um fundamento. Dentro da história da mulher, você vai procurar um pouco da origem das bruxas. Por que intitularam aquelas mulheres de bruxas? Eram mulheres muito inteligentes, mulheres que cuidavam da saúde dos outros através de ervas. Sim. Eram mulheres que tinham uma sensibilidade muito elevada, aguçada, então elas conseguiam sentir algo de errado que estava por vir. Então essas mulheres, para o sistema patriarcado, foi sábio, ele a intitulou de bruxa. Para quê? Para que as outras mulheres não tivessem acesso a ela, não pudessem ter acesso às informações que elas poderiam passar. Então, é outro tema também importante para você se aprofundar, que é o sistema patriarcado, que é algo que trava muito ainda as mulheres. Então, quando eu desconheço algo, eu não tenho nem como agir contra. Que é o que acontece com muitas mulheres, que são vítimas do sistema. Por quê? Porque elas não conhecem como funciona o sistema. O que esse sistema gera na nossa sociedade. Então, um sistema que foi criado... aí é secular e que ele permanece muito firme hoje. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar na ONU, em Genebra, e a pauta naquela época, naquele encontro, foi sobre paridade de gênero, né? Show. E a previsão que foi estipulada lá era 50 anos. E já teve novamente um outro evento da ONU, e essa estimativa já aumentou para 200 anos. Aí tu pode me perguntar, por que, Cariadne? Porque o sistema é muito forte. O sistema patriarcado é muito forte. E está enraizado. Exatamente. E nós temos mulheres ainda trabalhando em favor desse sistema. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui uma oportunidade de conversar com uma candidata a deputada estadual, federal,
E ela é presidente do partido, de um partido, e ela falou sobre justamente isso, a dificuldade que tem das mulheres entrar na política. Porque nos bastidores da política ainda é muito pesado. Muito pesado. Apesar da política ser um substantivo feminino, né, mas a política é um ambiente ainda muito machista. Sim. Muito, muito machista. E isso dificulta a nossa presença lá dentro. Nós só temos 16% de participação de mulheres com mandatos, né? Inclusive, tu vai palestrar próxima semana sobre esse tema. Só com lideranças femininas de partido. Vai ser em qual estado? Vai ser em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Vai ser um fórum, um momento com 100 mulheres. Aqui do Maranhão, eu creio que vá 2 outras mulheres de outro partido, não me recordo aqui o nome, mas vai mulher de todo o Brasil, de todos os partidos do Brasil. Vai ser um evento muito rico em conhecimento. Nós vamos trabalhar desde a inteligência artificial até a estrutura emocional da mulher que está dentro da política. Vai ser bem interessante, bem desafiador. E é algo crescente. A gente não tem mais como fugir. Eu lembro que quando eu estava em campanha, andando pelas ruas, tinha gente que falava, mulher, sai disso, não é pra ti, não, vai pra casa. Que mulher quer na política, não sei o quê. Aí teve outras pessoas que falavam, o que teu marido acha disso, você na política? Então ainda tem muita gente que não admite que nós mulheres estejamos em determinados espaços, e a política é um deles. Sim. Minha amiga, eu até me surpreendi, o tempo passou muito rápido. Né? Quando a conversa é boa, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, mas teremos com certeza os próximos episódios para nós continuarmos conversando. Mas eu queria nesse momento que você mandasse uma mensagem para essa câmera aqui, especial para as pessoas que te seguem, para as pessoas que não te conheciam, mas que hoje estão te conhecendo, mas especificadamente para as mulheres. Uma mensagem de força, de coragem para as mulheres, que eu sei que é uma bandeira que você levanta, tanto na área da política como também no business, nas empresas. Mande uma mensagem final para essa câmera aqui. Tá, eu quero falar agora para as mulheres da nova era, que é essa era que nós vivemos, uma era de muita oportunidade, a era do conhecimento, a era digital, que você que ainda não teve a coragem, tá, de levar a sua voz para o mundo, repense a oportunidade agora. Não é apenas a Cariadne que está falando, esse movimento ele é planetário. Todas as mulheres estão se dando a oportunidade de transformar o que nós já temos, o que Deus nos deu, que são nossos dons, nossas potencialidades, e transformar isso em negócios, tentar trazer esse conhecimento para mudar vidas de outras mulheres, como também monetizar através desse conhecimento. Muitas mulheres desejam ter a sua liberdade financeira e, com isso, contribuir na criação dos filhos, nos seus lares. E nós conseguimos, através do nosso conhecimento, da habilidade que você tem aí, que muitas vezes você não sabe, que através dela você pode conquistar a sua liberdade financeira. Através do conhecimento, através da sua voz, você pode mudar a realidade que você vive hoje. Procure se conhecer, procure conhecer a história das mulheres que te antecederam, quem foi, como viveu a tua mãe, como viveu a tua avó. Daí você vai encontrar os medos que te perturbam, as crenças limitantes que impedem que você avance. Não tenha dúvida que fazendo isso, você vai se transformar uma nova mulher, a mulher da nova era. Show de bola, minha amiga. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar aqui. Show de bola. Muito grande, tá? Prazer todo nosso, viu? Então, eu vou tentar trazer aqui 2 mulheres bem interessantes. Show de bola. Para poder incentivar e compartilhar com outras aí, né? Com certeza. Aí, logo vamos marcar a segunda edição, viu? Pessoal, tamo junto. Esse foi o nosso podcast especial com a nossa amiga Cariadne Maia. Essa mulher que tem revolucionado e é uma inspiração para nós também. Abraço. Valeu! Tchau, tchau.